Bem-vindo, alunos, à nossa primeira aula de estrutura de dados. Nessa aula, vamos estudar alguns conteúdos teóricos que vão nos ajudar a entender melhor, né, como que a gente descobre se um algoritmo é bom ou não. Então, vamos começar estudando o que é um algoritmo. Um algoritmo é um conjunto de instruções que deve ser seguido, né, no passo a passo pelo computador para solucionar o quê? Um problema. Segundo Cormen, que é nosso livro texto básico, ele é qualquer procedimento computacional bem definido, porque tem que ser bem organizado para que seja um algoritmo, né, que funciona. E ele vai ter um valor de entrada e valores de saída, ou um valor de saída. Então, é um procedimento computacional, né, para realizar alguma coisa. E ele é o quê? Uma ferramenta, o algoritmo, para resolver o quê? Problemas computacionais, né, especificados. Então, eu não vou resolver qualquer coisa, eu tenho que especificar bem o que eu vou fazer e fazer. Eu tenho sempre que ter em mente se o meu algoritmo está correto e se ele é bom, se ele é eficiente, né? Porque ele pode até executar às vezes, mas levar tanto tempo, ou ocupar tanto espaço, ou é tão complicado de rodar que eu nunca vou ver a resposta. Então, isso não me interessaria. Então, me interessa um programa, né, com algumas características. Então, o que é um programa correto? Ele atende às especificações. Então, não é um programa que faz qualquer coisa, ele faz o que foi pedido, ele faz o que foi necessário para resolver o problema. Então, alguém definiu esse problema, alguém definiu o que vai ser feito e ele foi lá e fez. Né? Então, o que a gente tem? Para dados válidos de entrada, a gente tem o quê? Saídas esperadas. Então, eu vou ter um conjunto de entradas, né, válidas, e essas a gente espera que processando a saída seja o que eu estava esperando. Se eu mandei somar 2 mais 2, eu espero que lá o meu programa resulte em 4. Senão, né, eu não tenho a corretitude. Para garantir isso, o que é preciso? Eu preciso testar coisas que nem sempre a gente faz de maneira correta. Quando a gente faz um programa, geralmente a gente quer que esse negócio funcione. Aí funcionou, a gente para de testar. Não, quando a gente faz uma coisa de verdade, a gente tem que ter casos de teste, ou seja, diversos valores de entrada. Esses casos, né, tem que abranger todas as possibilidades. Mas então eu vou fazer um conjuntão enorme? Não, não pode ser muito. Tem que ser um conjunto com relativamente poucas entradas. São as entradas que eu vou escolher, a importância dela no programa é que vai me definir, né, se eu testei bem. Então, eu vou escolher esse conjunto, que não é infinito, e vou fazer os testes, né? Então, ele não pode ter muitas entradas, porque torna inviável. Então, os casos de teste, eles são limitados, né? Então, eu tenho que ver aí bem como que eu vou testar. Então, para eu saber se o programa está correto, eu tenho que saber se ele atende a especificação. E para ele entender a especificação, eu tenho que testar, certo? E testar bem. E eficiência? Aí já é um problema. Porque eficiência, a gente pensa assim, ah, mas se eu tiver um computador melhor, com mais memória, com mais internet melhor, com mais não sei o quê, ele roda melhor. Não necessariamente. Então, assim, a eficiência está ligada, assim, a tempo, espaço, a toda essa questão aí que a gente sempre se remete ao hardware. Mas a gente tem que pensar sempre é se ele executa bem em um tempo viável. Porque, por exemplo, suponha que você esteja num programa, né, da internet. Você esteja rodando algo na internet. Você quer segundos. E você não está afim de esperar mais do que isso. Então, aqui, o programa bom para a internet são programas muitíssimo rápidos. Agora, se eu, por exemplo, estou num avião, eu posso esperar uns minutinhos, né, desde que ele não tenha nenhum erro, nenhum problema. Então, assim,
É, esse elemento, tempo, espaço, é muito relativo, né? Mas geralmente nos remete a isso, a eficiência. Então, ó, a eficiência de um programa, né? Ele tem a ver com quanto ele gasta de espaço, pode ser em memória secundária ou primária, então pode estar na memória principal ou pode estar em os acessos a discos ou qualquer outra mídia, e o tempo que ele gasta para executar esse programa. Então, esse tempo, né, é muito relativo, que nem eu falei. Depende também do ambiente que você está, da situação que você está. Mas, geralmente, a gente quer um algoritmo rápido. E quanto mais o tempo passa, mais ficamos mal acostumados. E queremos coisas mais e mais rápidas e mais eficientes, no nosso ponto de vista. Então, o espaço, né, é determinado, geralmente, pelas estruturas ou pelos elementos que ele utiliza na memória. Então, quanto espaço ele gasta com esses itens de armazenamento, né, geralmente são utilizados aí para essa medição. O tempo, né, geralmente a gente tinha até algumas bibliotecas, algumas funcionalidades nas linguagens que mediam esse tempo, tá? Mas, né, esse tempo, é o que eu falei, varia muito, depende de muitos fatores. Mas é o tempo que o algoritmo executa, né? E como ele foi implementado no programa. E o tempo de execução também varia muito de uma linguagem para outra. Linguagens compiladas são mais rápidas, linguagens interpretadas são um pouco mais lentas, né? Se está rodando na rede, se está rodando só local, se está acessando, por exemplo, um banco de dados, vai depender muito dos elementos, tá? Essa dependência dos elementos é que nos torna tão complicado na hora de fazer uma análise, né? Por isso, né, é que nós vamos estudar aí uma análise um pouco mais geral, né, para nos desprendermos um pouco desses problemas, tá? Que, né, acabam sendo complicados da gente lidar. Então, mas por que eu analiso um algoritmo? Né? Eu fiz, está feito. Não, porque cada um que faz uma solução pensa de um jeito, pensa alguma coisa, né, para resolver aquilo ali. Então, essas diferentes maneiras de organizar, né, uma solução, né, acabam gerando muitas possibilidades, né, de resultado, né? E aí o que acontece, né? Ninguém quer falar assim, o meu funciona, tá bom. O que acontece é que a gente quer saber, o meu funciona, mas ele é melhor do que o do meu vizinho? Ele é melhor do que o meu colega de classe? Não, o meu parece tão melhor que o dele, né? Então, como eu tenho esses diferentes formas de fazer, né? Eu também tenho o quê? Diferentes comportamentos, né? Um pode usar mais memória e ser mais rápido de executar, outro pode usar menos memória e ser um pouco mais lento, ou depende, é a solução que a pessoa escolher, né? Mas sempre queremos saber se aquela solução é a melhor, né? Se não tem nada melhor. Então a gente precisa de uma maneira de fazer isso, de comparar, né, o que as pessoas desenvolvem como solução para ver quais são as melhores soluções, as melhores formas de fazer uma resolução de problema, certo? E o que eu tenho como resultado disso aí? Eu tenho a eficiência. Eu vou ter, depois que eu comparar esses códigos, esses elementos, eu vou saber se o meu código, se a minha solução tem um comportamento melhor do que o do outro. Então eu vou saber qual é o comportamento de cada uma dessas resoluções em termos de eficiência computacional, né? Então eu vou conseguir saber o esforço que aquele programa, né, que aquela solução precisou para chegar na solução, né? E o que eu, né, preciso para isso? Eu preciso saber quantas operações ele executou no programa, né? Porque senão, né, eu não vou saber ao certo, né,
como eles estão se comportando naquela solução. E como é que eu faço uma análise do algoritmo? Como é que eu chego nessas comparações? Como é que eu chego num resultado de análise? Como é que eu sei que o meu é melhor que o outro? Bom, a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente pode fazer teoricamente, aquele jeito que todo mundo odeia, matemática, continha e etc. Então eu vou analisar a solução não implementada. Então, como não está implementada, é só uma ideia de passo a passo, tá? Então, eu vou estar mais ligado que na propriedade do algoritmo, como que ele se organiza, tá? Ou pode ser uma maneira empírica, né? Experimentalmente. Eu vou ter que ir lá desenvolver os algoritmos. Lembra que tem que ter um lugarzinho meio parecido. Então, a máquina que eu vou rodar esses experimentos tem que ter uma similaridade, tem que ser igual ou bem parecida, né? Eu tenho que estar na mesma linguagem de programação, porque não é justo eu fazer, por exemplo, a minha solução em C, que eu sei que C é uma linguagem compilada e que ela é rápida por natureza, e aí eu mando outro cara lá fazer em Java, coitado. Aí é maldade no coração, né? Então, tem que estar na mesma linguagem, na mesma situação, para eu poder analisar. Aí eu faço, rodo todos esses algoritmos desenvolvidos aí, né? Com vários testes. Lembra que eu falei que tem que testar? Então, são vários casos de teste. Esses casos de teste, né, são coletados, né, esses resultados, e depois comparados, certo? Então, é isso que eu tinha. Então, a análise experimental, que é essa que eu acabei de falar, ela é mais antiga, né? Antiguidade. Ela era usada mais na década de 60, né? Então, a gente mediu o tempo de execução, né? E eu tinha é o que eu falei, tinha até algumas funcionalidades já nas linguagens de programação para nos ajudar a fazer essa coleta de tempo. Então, geralmente, a gente colocava uma funçãozinha de tempo na onde a gente queria começar a medir, aí uma outra no fim. Aí a gente tirava uma da outra, o tempo calculado de início e fim, e aí a gente sabia quanto tempo demorou. Esses testes têm uma dependência imensa do quê? Das entradas e do hardware, do local que foi desenvolvido, e não só, né, das entradas e do hardware, mas também da linguagem de programação utilizada. Então, tudo isso era uma coisa que acabava interferindo nesses resultados, tá? E como é que ela era feita? Né? Eu tinha que implementar todos os algoritmos. Gente, implementação requer o quê? Requer habilidade. Nem todo mundo é muito bom em programação. Então, você já sabe que se você for fazer uma análise empírica, né, experimental, você precisa ir lá e precisa fazer, botar a mão na massa. Então, não dá para ser, né, só, eu imagino que. Não, tem que ir lá e tem que pegar todos os macetezinhos, ir lá e fazer funcionar direitinho. Então, essa habilidade que nem sempre todo mundo tem. Então, já a análise experimental já é um pouco mais, né, complicadinha. Eu tenho que executar todos esses programas para os casos de teste. Lembra que eu falei, tem que testar, testar, testar. Aí, como que eu escolho esses casos? Podem ser dados reais, né? Então, eu sei que dados que o programa deve entrar. Então, eu vou lá e utilizo esse conjunto real de informações. Posso pegar dados aleatórios, né? Geralmente, se eu quero ver se para a maior parte dos casos ele funciona. Então, eu tenho que pegar alguns dados que não são tão perfeitinhos assim, né? Que são os dados reais. São os dados que eu vou usar. Então, eu tenho que misturar um pouco de coisa. Então, eu pego alguns dados aleatórios. E pior caso. O que é esse pior caso? Você pega toda a podridão possível que as pessoas podiam entrar para o programa e testa o que vai acontecer. São os piores casos. Né? Então, se for um vetor, se era para organizar em ordem crescente, você pega todos os números em ordem decrescente, né? Tudo o pior possível.
as piores situações. E aí você testa e vê o que dá. Aí a gente vai usar o método para medir o tempo. E aí, medindo isso aí, a gente faz o quê? Organiza os dados de alguma forma que dê para a gente comparar e analisar. A gente vai usar o quê? Gráficos e tabelas. Então, uma coisinha bonitinha até, né? Se vocês verem alguns lugares, eles até utilizam esses tipos de dados para mostrar algumas coisas. Dados empíricos são importantes, tá? Ele é mais antigo, mas ele é usado. Aqui eu deixei alguns exercícios para vocês tentarem criar aí, né, os experimentos para fazer uma análise empírica desses 3 exercícios. Não é para entregar nem nada, é só para olhar e ver como é que vocês acham que vocês fariam. Bom, hoje o que é mais utilizado é a análise matemática, tá? Ela é usada em todo lugar, porque ela é livre de problemas. Não que você não tenha que saber matemática, gente. Tem que saber matemática para fazer os cálculos ou as coisas. Mas a gente se livra daquele problema de hardware. Que software você está usando? Se a rede está funcionando. Não. Então, o que a gente faz? A gente tem uma descrição do algoritmo. É uma descrição boa, gente. Não é uma porcaria, não. Não é aquela assim de, faça isso, faça aquilo. É um algoritmo. Então, ele parece um pouco com um programa, mas ele não tem todos os detalhes de um programa, tá? Mas ele está organizadinho. Então, né, eu vou fazer essa descrição, certo? Considerar as entradas possíveis, mas aí eu não preciso ficar pensando nela, né? Essa continha esses cálculos já levam isso em consideração. Tá? Então, eu não preciso ficar me atentando a esses detalhezinhos. E eu vou estar avaliando o quê? A velocidade do algoritmo sem precisar implementar ele no hardware e num software específico. Isso me ajuda muito em determinadas situações. Bom, nossa, e como é que eu faço esse negócio maluco, então, né? Já que não vou implementar, Vou fazer o quê? Vou fazer uma função. Eu vou olhar o algoritmo, né? Vou conseguir te extrair dele uma função que me dá o comportamento dele. Esse comportamento é que eu vou conseguir saber se ele é bom ou não. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma função aqui, que a gente chama de f de n, que ela representa o quê? O tempo de execução, né, a eficiência do meu algoritmo, para um tamanho n de entrada. Então, essa entrada, né, vai ser, né, o que eu vou estar considerando aí. A gente vai ver que tem as formas de considerar esse n. Então, como é que eu chego nessa bendita função? Né? Eu vou ter que olhar para o meu algoritmo e vou ter que conseguir extrair dali, né, as operações primitivas. Então, o que é isso? São as operações básicas realizadas pelo algoritmo. Aquelas coisas bem simples que eu faço, né? Uma comparação, uma atribuição, uma continha. Coisas bem elementares, sem me preocupar com os detalhes. Só essas coisas mesmo. E aí eu vou estar o quê? Vou estar identificando esses elementos, né? E aí eu vou conseguir obter uma função, né, que vai nortear aí a minha análise do algoritmo. Então, essas operações elas têm que estar no pseudocódigo, então ela tem que estar no algoritmo, tá? Não é uma coisa da minha cabeça. Então ela tem que estar identificável lá. É uma descrição alto nível, mas que nem eu falei, é um algoritmo, não é um texto, gente, né? Então tem que estar detalhado o suficiente, mais que uma descrição textual. Então, vamos lá. O que seriam essas operações? Eu falei algumas. Atribuição, acesso a valores, comparações,
incrementos, operações aritméticas básicas, tudo que eu vou estar fazendo lá. Alguns custos são desconsiderados, como chamada de uma, por exemplo, a chamada em si do comando, por exemplo, if ou for. Aí o que eu olho então? Eu olho a expressão do if, eu olho as expressões do for. Eu não vou estar. O custo de chamar o for não é considerado, ou um if, ou qualquer coisa que seja. Então, são operações primitivas mesmo, bem básicas, tá? Então, vamos olhar para um algoritmo e tentar identificar as nossas operações primitivas. Então, aqui a gente tem um algoritmozinho bem básico, né? Eu vou inserir elementos num vetor A de tamanho n. Então, o que eu tenho que fazer para inserir dados num vetor? Eu tenho que fazer um loop, né? Um loop, ele vai do início do vetor até um certo tamanho. Vou inserir n valores. Então, ele vai de 1 a n, ou de 0 a n menos 1. E eu vou colocar o valor no vetor. Então, vamos lá. Então, quais são os elementos? Eu tenho essa atribuição. Eu tenho que comparar se o elemento I já chegou até o valor N. Eu tenho que fazer esta atribuição e esta atribuição. Então, isso que são as minhas primitivas. Agora eu tenho que verificar, para conseguir formar uma função, quantas vezes esses elementos são feitos ao longo da execução do algoritmo. Então, essas perguntas é que a gente vai ter que responder agora. Então, vamos responder, né, esses elementos. Quando eu entro para um for, o que ele faz logo de cara? Ele verifica, ele atribui o primeiro valor e verifica se esse valor já não é o final. Então, ele faz duas coisas de cara. Então, ó, ele atribui esse valor e verifica se acabou. Então, o que é? Essas duas operaçõezinhas aqui que ele faz, pá, logo de início. Aí ele faz essa operação e essa operação aqui toda vez que ele sai do for, que ele passa pelo for. Então, ó, ele atribui o valor i na posição i do vetor, ele soma mais um no i e ele testa se o i chegou no final. Ele faz três coisas, n vezes. Então, ele faz três coisas n vezes. Então, esse 3n. Então, aqui eu obtive uma função de n, 3n mais 2. Então, essa é a função que me permite saber o comportamento deste algoritmo. Que tipo de função é essa? Ela é uma função linear. Então, o que estaria norteando, né, a execução deste algoritmo seria uma execução linear. Então, cada vez que eu cresço o tamanho de n, esta função cresce linearmente. Então, é aquela retinha assim bonitinha, certo? Vamos ver um outro, um pouquinho mais complexo. Agora vamos tentar analisar um pouco mais. O anterior, ele executava todas as operações todas as vezes. Quando eu tenho determinados tipos de comando, nem sempre esses comandos são executados. Por exemplo, aqui eu tenho um if. Toda vez que eu tenho um if, né, as coisas podem ser executadas ou não, que estão lá dentro, dependendo da situação. Certo? Então, nesses casos, eu já começo a pensar em três situações: melhor caso, pior caso e caso médio, que é o que a gente sempre vai analisar. O pior caso é a pior coisa que pode acontecer naquela execução. O melhor caso é a situação perfeita, linda, maravilhosa. E o caso médio é o que geralmente acontece na maior parte do tempo. Mais ou menos acontece aquilo. Então vamos lá. Eu vou procurar o maior elemento de um vetor.
começando, já tem logo uma operaçãozinha aqui logo de cara, uma atribuição. Então eu tenho um carinha ali, tranquilo. Entra no for, ele faz isso e isso, logo de cara. Duas coisas. Então eu já faço três coisas logo de cara. Essa atribuição e esses dois caras. Vou entrar no for. Aqui tem um teste. Esse teste ele faz todas as vezes. E essa atribuição só faz se o teste for atendido. Aí ele faz o incremento e retorna para o for. Então, dentro do for mesmo, o que ele faz? Sempre. Ele vai incrementar isso aqui, testar o item do if e ver se chegou no final. Então, ele faz isso, isso e isso. Três coisas, que eu sei que ele faz mesmo. Dentro do for. E se... Agora vamos pensar. Qual que seria o melhor caso para eu encontrar um elemento maior num vetor? O maior estará onde? Logo na primeira posição. Então, logo de cara eu entro e pá, e é já ele. Como que seria essa situação? Eu atribuí aqui, entrei nesse for. Testei isso aqui, ele já é o maior. Então, ele não tem mais que trocar ninguém. Ele não teria mais, né, que trocar. Ele só passaria por isso aqui e não precisaria fazer uma troca do maior. Então, isso aqui de dentro não seria executado. Nunca. Qual seria o pior caso? O maior tá lá no último, gente. Aí ele trocou todo mundo. Aí ele tem que vir aqui, testou, trocou. Testou, trocou. Testou, trocou. Testou, trocou. Até o final. E caso médio, tá mais ou menos lá pro meio. Né? Ele trocou alguns e aí não trocou mais. Então, o que acontece aqui é que eu obtenho três funçõezinhas, muito próximas, mas são três funçõezinhas. Olha lá. No pior caso, né, que seria aquele que o cara tá lá no final, ele vai fazer um, dois, três carinhas e mais o retorno, quatro, ó. Um, dois, três, quatro coisas uma única vez, que é o retorno da função, a primeira atribuição e os dois primeiros itens do for. Quatro coisas. Isso ele faz sempre. Agora lá dentro que é o problema. O que ele faz no pior caso? Ele faz um item, dois itens, né? Automaticamente. Três itens, que é esse troca, e mais o teste se ele chegou no final. Quatro coisas N vezes. No melhor caso, ele nunca faz essa troca. Então ele faz essa comparação, esse incremento, aí volta aqui, vê se chegou no final, e esse cara ele nunca fez. Então, ó, isso, isso e isso. Três coisas N vezes. E no caso médio, ele faz isso aqui, né? Tudo sobre 2. Então, ele faz três coisas ainda sobre 2. Aí depende da situação. Então, geralmente, todos os algoritmos que vocês vão ver nos livros, ele tem caso médio, pior caso, melhor caso.
Sempre ele está olhando essas coisas. As funções são muito próximas, gente, mas tem umas diferencinhas. Dependendo da situação, vai dar bastante diferença. Às vezes, o melhor caso é linear e o pior caso, por exemplo, seria quadrática, n ao quadrado. Aí seria uma diferença grande. Mas geralmente está um pouco mais próximo. Então vamos lá. O crescimento ainda é linear. Então, esse 3n, se é 2n, se é 4n, é muito próximo. Porque o que nos interessa na análise de algoritmo, né, é quando a gente cresce muito esse valor de entrada. Então, eu vou testar para um vetor de tamanho 10, tamanho 100. E se for 1 milhão? E se for 10 milhões o tamanho do vetor? Aí é complicado. Então, o que acontece com essas funções, né? Lá para frente, esses itens que estão em volta da função, por exemplo, esse 4, aquele 3, n, a gente vai perceber que elas juntam todas numa reta só, quando a gente cresce o valor do tamanho de n. Então, isso nos dá a informação que a gente queria. A gente vai estar lidando com a ordem do algoritmo, não com a função exatinha. Então, o que eu quero saber é o comportamento. O comportamento, o n já consegue me dar. Eu não preciso do 4n mais 4. O comportamento é linear. Então, eu não preciso ficar me preocupando muito com esse negócio aí, desses apêndices em volta. Tá? Bom, vamos ver as funções mais comuns que a gente tem aí na análise de algoritmo, né? Gente, quanto mais para baixo aqui, melhor, tá? O crescimento é menor. Quanto mais rápido ela cresce, pior. Então, ó, essa é a 2n. Ela cresce muito rápido. Ó, essa já cresce mais lento. Essa mais lento, mais lento. Então, qual que é a boa? Essas de baixo aqui, gente. Quanto mais para baixo aqui, melhor. Ó. Então, esses carinha para baixo aqui é que são legais. O crescimento é menor. Eu tenho um crescimento mais tranquilo. Mas você pega uma parábola, ela faz um muito rápido. N ao cubo, mais rápido ainda. Então, o que acontece nos algoritmos? Eu quero coisas com crescimento mais suave. E para eu conseguir isso, o que a gente percebeu dos exemplos? A gente percebeu que quanto mais loop eu enfiar, né, a gente vai ver também que quanto mais recursão eu enfiar, nem sempre é bom, gente. Por quê? Por exemplo, se eu tiver 2 loops alinhados, eu tenho uma função quadrática. Se eu tiver 3 loops alinhados, eu tenho uma função cúbica. É muito ruim. Então, eu tenho que evitar essas coisas, né? E recursões também, dependendo do tipo de recursão, que geram esses tipos de crescimento, tá? Bom, aí tem essas funções. E como é que a matemática organiza isso? Agora vamos ver a parte matemática desse negócio. Quem organiza essa função, como é que vai ser, o que vai ser, como é que vai ser, é a tal da análise assintótica. Então, a gente precisa se organizar para saber o melhor caso, o pior caso e o caso médio. Então, eles têm uma forma de mostrar isso, né? Análise assintótica é o quê? Né? A gente vai pegar a descrição do pseudocódigo, né? E vai tentar caracterizar a complexidade de tempo como uma função de entrada, que é aquela que a gente já calculou ali nas primitivas, só que não precisa ser aquela função, né, toda cheia de coisinha. Eu quero fazer o quê? Eu vou fazer uma análise da complexidade independente, né,
E não vamos pensar nos valores pequenos, porque isso não me interessa. Eu quero saber o que vai acontecer quando eu rodar para muita gente. E pequeno roda aqui mesmo, gente. Você roda até no celular, nos PC, bem ruizinho. Mas o que acontece, por exemplo, quando tiver 1 bilhão de usuários fazendo aquilo ali? Então, essa análise, eu quero saber o comportamento e eu não fico me preocupando muito com aqueles apêndicezinhos lá da função. Eu quero saber a função base. Né? E a partir de que tamanho de dado que eu tenho que me preocupar? Porque pouco dado é pouco dado. Aqui, ó, ela é menor ou igual, tá? Então, ela pode crescer igual. Bom, aí tem aqueles itenzinhos de matemática. Vamos lá, para a gente lidar. A notação Big OR dá o limite superior, né? Então, o que eu falei, nada é pior que aquela. Ela é o pior do pior do pior do pior. Vai chegar, a F sempre vai ser menor. Então, nós dizemos que a F é da ordem dessa G, nós queremos dizer que a taxa de crescimento de F nunca será maior que aquilo. Então, a G é o pior do pior do pior caso, que eu falei. Ali, nada passa dela, a partir de um certo número. Então, ó, G de N cresce mais do que Fn, se ela é da ordem de G de N? Sim. Ó, a G de N, ela é em cima. A F é para baixo. Então, ela cresce mais? Sim, ela cresce mais. Se a G de N, né, que é da ordem de F, ou seja, ela é para baixo da F, ela cresce mais do que a F? Não, porque seria a F a maior. F de N cresce mais se ela é da ordem de G? Não, quem cresce é a G. Se a G, né, é menor, né, ela é da ordem de F, ela nunca cresce, né, ela sempre, a F é menor, a maior do que ela. Então, a G é sempre menor do que ela. É igual aqui, a F é sempre menor do que a G. Então, a F só cresce mais se ela for a limitante. Se ela for a ordem. Ela tem o mesmo, pode ter o mesmo crescimento, ou seja, está uma em cima da outra? Em qualquer situação. Porque, vamos voltar lá para os nossos exemplos. Bom, lembra que eu falei que às vezes as pessoas querem saber exatamente qual é a função mínima, que é a limitante superior, e quem que é o n específico da partir dali onde começa. Então, tem que resolver inequação, gente. Então, você vem aqui e coloca a função f, se ela é da ordem, né, de um certo elemento, você vai ver qual é a ordem, aí aqui você troca por C, quero saber se ela é da ordem N, então essa é a função G. Então, lembra lá que é f de N menor ou igual que C vezes G de N. Aí resolve essa inequação e aí você chega aos valores mínimos de C e de N. Pode ter infinitos valores, gente. Aí esse aqui é só o primeiro valor possível que eles querem saber. Aí a gente pode também saber se uma coisa não é da ordem de alguma outra coisa. Então, por exemplo, n quadrado com n não dá. Porque quando você faz a troca aqui, ó, você obtém uma coisa absurda. Então, a função só é da ordem da outra se elas tiverem a mesma grandeza, gente, ó. Aqui é linear, aqui é linear. Aqui é quadrático e aqui é linear. Então, uma linear não consegue limitar uma quadrática. Certo?
Então, essa daqui, ela podia ser menor do que uma N, por exemplo. Então, se ela fosse menor ou até uma N, ela consegue fazer a limitação. Se ela se ela é maior, quadrático, cúbica, ela não consegue ser da ordem de uma coisa menor, tá? Então, isso não é possível, tá? Então, como é que a gente acha esse Big O, tá? Lembra que a gente achou a funçãozinha do algoritmo? Beleza. Aí a gente quer saber a ordem. Corta todos os elementos supérfluos, que são os apêndicezinhos. E qual que é a ordem? Linear, N, certo? Aí a gente tem que esse algoritmo é da ordem de N. Bom, aí nós temos a situação oposta, né? Que seria utilizado, né, para o melhor caso, tá? Que seria o quê? A limitante inferior. Então, a G de M aqui, ela é a menor possibilidade possível. Então, a F, né, se ela for, né, igual ou maior, né, aquilo, a G vai ser o melhor caso. Então, ela está aqui sempre para cima desse elemento, né? Então, mesma coisa. A ômega, eu tenho, né, sempre a função f de n, né, maior do que uma cg de n. Também dá para saber a partir de que valor de n que isso acontece, né? E qual que é, né, essa situação. Então, o que que me acontece aqui? Eu digo que essa é a ordem melhor possível, tá? Porque sempre vai ser maior do que aquilo. Então, se eu falar, se eu achar que esse limitante, ele é o menor possível para aquela função, tá? Então, é o que acha aí o melhor e o pior caso. Um algoritmo perfeito teria os dois casos iguais. Existe um exemplo, né, que é a inversão, né, de sequências. Ele tem, né, o pior e o melhor caso igualados, ou seja, ele não tem um melhor e um pior caso, ele é sempre bom, tá? E existe o caso médio, que a gente chama de teta, né? Você tem a limitante superior, a limitante inferior e a F está no bloco do meio aqui, né? Então você tem aqui o melhor, o pior e ele está aqui para o meio, né? Então a F de N vai estar sempre entre uma C2G e uma C1G. Dá para calcular C1, dá para calcular C2, certo? E também o valor mínimo onde isso passa a ocorrer, tá? Que ela sempre vai estar naquele caso. Bom, eu falei, ninguém usa teta e ninguém usa ômega. Todo mundo usa o Big O para tudo. Ele vira meio que um amigo do peito aí de todo mundo. Então, não pense que é descuido. É que o pessoal acaba usando uma notação só para a ordem do algoritmo. Mas existem várias notações, então, né, se vocês verem por aí, não se assustem. Bom, vamos dar umas diquinhas práticas aqui pra gente, pra vida da gente, né? Repetições. O tempo de execução é pelo menos o tempo dos comandos dentro da repetição, o número de vezes que for executado. Lembra, é o bendito do elemento aqui, ó. Esse carinha é executado quantas vezes? N vezes, tá? Bom, quando as repetições são alinhadas, multiplica um pelo outro. N aqui e N aqui. Isso dá N vezes N, certo? Que daria um N quadrado, certo?
Condições. O tempo é maior do que o tempo do teste, mais o tempo do maior comando dentro do bloco. Então, vamos supor, aqui só tem uma atribuição. Aqui tem um for inteiro. Então, o que vale aqui? O N, tá? Chamada de subrrotina. Deve ser analisada primeiro a subrrotina, para depois ver o quê? As unidades incorporadas ao programa que chamou. Então, eu preciso considerar a chamada da subrrotina e tudo que tem lá dentro, certo? Deixei aqui uma funçãozinha para vocês verem aqui quais são as operações primitivas. Muito facinho, só calcular. Só tem um for, gente, bem tranquilo. Tá? A gente fez um parecido ali atrás no exemplo. E para que isso tudo é usado, gente? Para quando a gente fala, o algoritmo tem ordem tal, tem pior caso, melhor caso, tem não sei o quê, só para vocês saberem de onde que saiu, tá? Vocês têm uma disciplina de análise de algoritmos, né? Isso aqui é só um tiquico de nada, mas é um tiquico mesmo, só para gente fazer nas aulas. Aqui tem um outro exemplinho aqui para vocês trabalharem em casa, bem simplinho, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai revisar os algoritmos de busca, né? Por isso que a gente precisava aí lembrar o que é uma análise de algoritmos, para que serve e etc. Aí qualquer dúvida, me procure.